Queridos irmãos e irmãs que participam da Seja, que Jesus possa nos envolver em sua paz. Quando começamos a investigar a vida de Jesus, chamado Jesus histórico, nos defrontamos por uma questão aparentemente ainda não resolvida. Diversos místicos, em reconhecendo Jesus, um grande mestre, acham que necessariamente ele foi iniciado numa escola por outros mestres da sua época. E uma investigação histórica, a escola mais avançada ou mais próxima dos ensinamentos cristãos, naquele contexto do primeiro século, era exatamente a escola essênica, ou dos essênios. Daí porque alguns, até de modo precipitado, hão de afirmar que Jesus teria sido iniciado pelos mestres ou por algum mestre essênio. No entanto, um olhar mais cauteloso nos leva à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec, de forma cuidadosa, nos apresenta as chamadas notícias históricas, e ali, ao falar dos diversos grupos sociais e religiosos da época de Jesus, separa o verbete essênios e não afirma efetivamente que Jesus tenha sido iniciado por esse grupo. Em A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, vai ratificar o codificador. Vai também dizer que Jesus estava muito acima do grupo essênio e que, portanto, ele não precisou de um mestre para se fazer mestre em sua própria vida. É considerado por todos o mestre dos mestres. Emmanuel usa até esse epíteto muitas vezes nas suas mensagens psicografadas por Chico Xavier. E aí nós nos perguntamos, de fato Jesus não precisou ou não teve um mestre. Ele era mestre de si mesmo, era o mestre do amor. E nós outros, temos mestres ou mestras? E se as temos, se os temos, os assumimos, porque para se ter um mestre, é preciso assumir a condição de aprendiz, de discípulo. No contexto do primeiro século, como até hoje, sobretudo no Oriente e nas correntes religiosas, nas grandes tradições, há essa figura do mestre e do discípulo. Por diversas vezes, o Evangelho vai nos dizer que Jesus sentava os seus discípulos ao seu derredor e, abrindo a boca, os ensinava. A mensagem de Jesus é de tal grandeza que até hoje os seus ensinos e a história dos seus discípulos permanece como algo muito vivo. Primeiro, Jesus não pode ser cristalizado. Em uma mensagem dessa série de Emmanuel, ele vai nos dizer que Jesus é um mestre vivo. Daí porque, nesse texto lido agora há pouco, as cartas do Cristo, se fala em uma tradução viva, latente, dos ensinamentos de Jesus, que devam ser gravados no coração. Então, a figura do discípulo implica dizer aquele que se submete a uma disciplina. Discípulo, disciplina, está tudo associado. Os gregos chamavam mestre de didaskalos, daí a palavra didática. E o discípulo de matetes. Matetes é a palavra associada ao radical mat, que em grego quer dizer aprender entendendo. Porque depois de um certo tempo, as pessoas dizem que aprendem, mas não entendem. Então, os gregos não conseguiriam conceber essa possibilidade. Porque quem aprende, entende, e quem entende, aprende. Para os gregos não se separa a aprendizagem de entendimento. Então, o discípulo é aquele que efetivamente aprende entendendo. Muita gente aprendeu matemática, mas não entende até hoje. Sobreviveu, o ensino médio, fundamental, aquela coisa toda. Chegou ao superior, até hoje tem essas queixas, né? A gente vai perceber isso. Digo aqui a matemática, mas há outras disciplinas também que são perseguidas. Né? Muitas dizem assim, eu não aprendi até hoje gramática, conjugação verbal, mas vai sobrevivendo, vai falando língua portuguesa, sabe Deus como. Né? Mas enfim, aí está a aprendizagem com entendimento. E nesse texto lido agora há pouco, se mostra exatamente qual a condição para que isso se dê. É quando o ensinamento do mestre ele é gravado ou grafado, não em texto, não em carta, mas no próprio coração. Porque aquele que efetivamente entende esse ensinamento, o vivencia, ele passa a se tornar uma carta viva desta mensagem. Não é preciso que um texto expresse isso.
A conduta do indivíduo, o seu agir, a sua vivência moral, da notícia, da mensagem que lhe inflama. Daí porque certa vez Mahatma Gandhi disse: eu não tenho mensagem aos jornalistas. A minha vida é a minha mensagem. Então, no caso de Jesus, isso se aplica de modo mais intenso, de modo que o discípulos ou matetes é aquele que se submete à disciplina, é aquele que tem, sobretudo, a humildade para aprender. Porque só pode aprender quem é ignorante. Essa é uma questão socrática. Se eu já sei, não tem mais o que aprender. Como é que eu vou aprender uma coisa que já sei? Então, por não saber, é que eu me submeto à necessidade de aprender. Atenas, arrogante, prepotente, pedante, exigia ao mundo espiritual: ah, Senhor, nos envia um grande mestre. E Jesus enviou Sócrates. O que os atenienses fizeram? O expulsaram violentamente do corpo aos 70 anos, num processo legal. Então, de fato, os atenienses não aprenderam, não entenderam a lição. Porque quando o mestre compareceu, quando o mestre estava ali, ele foi rejeitado sistematicamente. Da mesma forma, naquele contexto do Israel de 2000 anos atrás, da Palestina, Jesus esteve no mundo, mas foi expulso violentamente do corpo porque um grupo de sacerdotes, de religiosos, achava que sabia das coisas, especialmente os fariseus e saduceus, e rejeitaram os ensinos de Jesus. Não se tornaram seus discípulos. Porque se percebermos, a partir do Evangelho de Mateus, Jesus tem uma forma muito singela de convocar os seus discípulos. Para cada um tem um jeito diferente. Passou na banca de Levi, o Mateus disse: venha comigo, e ele foi. O que havia naquele homem? Porque Mateus, Levi, era um homem prático. Ele era um cobrador de impostos, era um homem que entendia muito bem de contabilidade, enfim, de prejuízo, de lucro, de controle das contas. Passa um homem e diz: venha, vamos, venha comigo. E ele larga a banca. Dá a entender que aquele rapaz, aquele homem, já estava preparado, já estava aguardando o seu mestre. E a sentença é que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É uma sentença que circula até hoje no mundo oriental. Então é preciso primeiro que haja essa humildade. Eu preciso aprender, eu não sei de algumas coisas. E, portanto, quem não sabe deve buscar quem sabe. Naturalmente, nós colocamos tudo na forma de conhecimento. Mas, em se tratando de conteúdos como o amor, os mestres são outros. Quem não se impressiona, por exemplo, com o capítulo 3º da obra Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, intitulado Sublime Visita. Ali nós temos exatamente uma figura do mestre. Porque André Luiz está com Cornélio e com mais um grupo de pessoas bastante avançadas, bastante desprendidas, amorosas. Uma que estava ali numa caravana para socorrer órfãos. Outro que estava comprometido apenas e tão somente com pessoas que estavam à beira da loucura, encarnados, que seriam visitados, seriam amparados. E assim vai. Então já eram pessoas bastante despojadas, maduras, evoluídas no mundo espiritual. E naquele dia, o dirigente vai nos dizer que haveria uma grande visita. E como uma grande visita, tudo tem que ser muito bem recebido. Havia uma câmara, uma câmara, e nessa câmara ali se daria uma espécie de materialização. Mas é preciso fazer alguma coisa, então todos são convocados, especialmente os mais adestrados, para criar um cenário. Porque alguém de uma esfera muito superior haveria de se materializar. Mas se materializar no nada, então se cria um belo espaço bucólico, se cria árvores, se cria um gramado, uma água azul, enfim, todos os detalhes de um cenário vivo vão sendo montados pelo pensamento dos participantes que estavam dispostos a receber aquele visitante sublime. E depois de um grande esforço, Cornélios vai nos dizer: ora, vocês precisam fazer algo melhor. Vou dar mais 15 minutos porque está faltando um pouco mais de grama aqui, uma coisa acolá. E depois, finalmente, quando o cenário está pronto, há um sopro de vida, aquele cenário fica vivo. A água fica ali, sendo encrespada pelo vento.
E quando tudo está realmente a contento, finalmente vem a entidade superior e se materializa do busto para cima, porque o restante as pessoas não conseguem ver. Os espíritos que estão naquela esfera. Então nós temos a figura de Asclépio. Um espírito nobilíssimo. E naturalmente essa identidade dele é manifesta pela sua luminosidade, pela sua sensibilidade, pela doçura do seu olhar, etc, etc. Até que aquelas pessoas que coordenariam caravanas de socorro, elas se sentem motivadas a dirigir uma pergunta àquele mestre, próprio dessa estrutura da antiguidade do Oriente, em que o discípulo respeitosamente se dirige ao mestre, sabendo que ele tem as respostas que a pessoa precisa. É de fato uma relação verticalizada. Os mais evoluídos ensinam aos menos evoluídos, os mais adiantados aos mais atrasados. Porque aqui na Terra nós confundimos mestre com professor. São figuras distintas. Aliás, nós fazemos uma confusão ainda maior, segundo Rubem Alves, o filósofo da Unicamp, aposentado. Nós confundimos professor, educador e mestre. Professor é o funcionário do Estado que às vezes faz greve. Mestre e educador nunca. Já vi um pai, por exemplo, um pai é um educador. Um educador diz, olha, eu estou em greve por uma semana, vou abrir mão da minha condição de educador e está tudo relaxado aqui em casa, vocês façam o que bem entendam. Então isso seria uma greve de educador. E uma greve dos mestres seria Jesus, Buda, Sócrates, estamos em greve. O mundo espiritual seria uma coisa absurda. Então, nós confundimos, segundo Rubem Alves, o funcionário do Estado com a figura do mestre. O mestre é aquele que encarna a sabedoria. O professor, via de regra, é o indivíduo que detém, de fato, um conhecimento técnico específico na sua área, mas não necessariamente é um mestre no sentido moral. E é a esse mestre a que nos referimos. Então, Asclépio é esse espírito evoluído. De repente, cada um daqueles 3 caravaneiros resolve dirigir uma pergunta ao grande Asclépio. Um deles diz assim, o que fazer? Porque quando eu estou junto à minha caravana lá na terra, eu recebo muitas ofensas, muitas perseguições. Particularmente, eu tento inspirar um grupo que se diz cristão, religioso, mas lá as pessoas estudam o evangelho para agredir umas às outras, para perseguir, para caluniar, para se achar superior. O que fazer? E aí, a gente achando que o espírito Asclépio deveria fazer uma digressão, um grande discurso, explicando detalhe por detalhe o que fazer, ele trazia consigo uma espécie de livro ou rolo, ele tira uma folha dourada e apresenta. É uma sentença do Evangelho lá de Mateus, do Sermão do Monte. Uma sentença. A síntese total de alguém dizer tanta coisa em poucas palavras. Mas aí, naturalmente, porque aquelas pessoas estão mais próximas da nossa realidade, o Espírito ainda comenta a sentença. Mas são só 2 linhas de comentário, para torná-la ainda mais clara. E assim se sucede com as outras 2 consultas. E André Luiz vai dizer que aquelas 3 pessoas ficaram como que constrangidas, porque elas ficaram como que atrevidas. Olha só, chega um espírito de alta estirpe e elas tiveram a audácia de dirigir a palavra. Aí o próprio Cornélio, que era o grande coordenador, ele também faz uma pergunta a esse grande discípulo. E a forma de resposta é absolutamente a mesma. O grande mestre responde com sentenças evangélicas. Ou seja, tudo já está no Evangelho. A nossa dificuldade é exatamente de entranhar, de registrar profundamente no coração esse conhecimento que está à nossa disposição há 2000 anos. Jesus nos abriu um curso de Evangelho há 2000 anos. Somos aprendizes e, efetivamente, se ainda estamos matriculados, é porque não atingimos uma boa nota, não atingimos aquela aprendizagem com a compreensão do que diz o Evangelho. Porque o Evangelho vivenciado implicaria uma renovação completa do planeta. E o mundo espiritual permanece com essa disposição do ensino. Porque Emmanuel vai nos informar no prefácio da obra Pensamento e Vida o seguinte. Ele ouviu uma queixa de uma pessoa encarnada, disse, se tivéssemos aqui uma espécie de cartilha das lições que nós aprendemos do essencial quando estamos na erraticidade.
entre a morte da última vida e a próxima reencarnação. Nós passamos um certo período na erraticidade, passando a limpo os erros da vida passada e tentando se preparar para a próxima existência, para não cair nos mesmos buracos, digamos assim, nos mesmos deslizes. E aí o mundo espiritual nos prepara um curso. E esse curso, segundo Emmanuel, ele tem nas esferas uma cartilha falada. Então Emmanuel, em resposta a essa queixa da pessoa que perguntava se não havia uma cartilha, uma síntese, um manual para evoluirmos aqui na Terra, ele faz a caridade de reapresentar essa cartilha para todos nós, que está à disposição. É Pensamento e Vida, é um livrinho, um libreto, uma coisa fina. Pensamento e Vida, acho que são 20 capítulos, não lembro agora, 20 ou 30 capítulos. E lá ele coloca o que é família para o mundo espiritual, o que é vocação, o que é humildade. As categorias essenciais. E Emmanuel nos informa, as lições, basicamente, como são apresentadas nas esferas da erraticidade, nós aqui as reapresentamos para quem as desejá-las. Então, nós já temos a cartilha no nosso plano. E ali a gente vai perceber que a angulação é completamente diferente daquela que nós imaginávamos. Humildade, por exemplo, no capítulo Humildade, ele vai falar de uma inclinação humana bastante comum, a rebeldia, quando a pessoa começa a rejeitar a sua própria existência e cria os chamados enquistamentos mentais. Nós criamos quistos, tumores a nível mental, por força da falta de humildade. Ou seja, a falta de humildade leva a doenças graves. É o que Emmanuel está informando. Só para termos uma ideia do nível do texto, a associação, sugestão, fala sobre a mente, o primeiro capítulo, o grande espelho, sobre a vontade, essa alavanca importante, o gabinete da vontade. Outro dia Zé Otávio nos trazia esta informação. Então, aí nós percebemos que, de fato, nós precisamos não somente de um mestre ou de uma mestra, mas de uma cartilha, de um manual, de um livro didático, digamos assim. Né? Não tão caro quanto os livros didáticos aqui da Terra, porque, sinceramente, né, os livros didáticos daria para comprar uma porção de outros não didáticos, digamos assim, uns paradidáticos. Né? Mas, problemas à parte, aí nós encontramos efetivamente todo um quadro que compõe um processo de educação. De um lado nós temos os discípulos, os aprendizes, de um outro o mestre ou a mestra, nós temos um conteúdo e temos também as práticas pedagógicas. Então, primeiro não é exatamente essa que nós conhecemos, de um repasse de informação tão somente. É um processo de longo curso. Por exemplo, há 2000 anos estamos cursando Evangelho 1, e ainda estamos aqui, ou Introdução ao Evangelho, conforme queiram. Uma propedêutica do Evangelho. Jesus, que é considerado o mestre dos mestres, mesmo porque Jesus aparece muitas vezes na condição de rei. És reis de Israel? Pergunta, né? Quando desejam embaralhar ou quando desejam realmente colocar Jesus na berlinda e induzi-lo a um julgamento arbitrário diante de Pôncio Pilatos. Porque se alguém se colocasse na condição de rei, nesse momento estaria sendo um concorrente de Tibério César, do imperador de plantão. E, portanto, estava cometendo um crime de lesa majestade e por isso seria réu de morte. Então os fariseus e os saduceus, as lideranças religiosas daquela época, completamente comprometidas com a política chã e desejando manter aquele status quo, faz com que caia sobre Jesus de modo muito ardiloso a declaração ou a acusação de que ele é um rei. O próprio Pilatos pergunta, és rei? Tu o dizes. Apresenta assim a resposta de Jesus. Mas, se percebermos o Evangelho, o tempo todo Jesus é chamado de mestre, não somente pelos seus discípulos, mas até pelos seus opositores. Chega um doutor da lei, mestre, o que fazer para obter a vida eterna? Ou bom mestre, em até um caso, o jovem rico. E Jesus, de modo paciente, que essa é a primeira grande característica dos grandes mestres. O mestre é aquele que tem uma paciência para acompanhar a lenta evolução e a aprendizagem do seu discípulo. Quem não tem paciência não pode ser mestre. Imagine Jesus dizer, estou cansado de vocês, tchau.
vou mudar de planeta. Vocês dão muito trabalho. Já pensou, Jesus impaciente? Tem tempo para vocês 2000 anos, foi demais. Então, se Jesus efetivamente caísse na categoria impaciência, ele também seria desclassificado como mestre moral, mestre espiritual. Esse mesmo mestre, como nos coloca o Livro dos Espíritos, na questão 625, qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para nos servir de modelo e guia? E aí nós temos a resposta mais curta: vede Jesus. Se nós muitas vezes admiramos este ou aquele grande mestre da história humana, então o mestre por excelência, o mestre mais perfeito é Jesus. Daí o epíteto mestre dos mestres lhe cair muito bem. Porque Jesus chega a fazer uma coisa revolucionária até mesmo nas ideias pedagógicas. Ele introduz o conceito de desaprendizagem. O mestre verdadeiro, não somente ele é paciente, mas ele faz com que o seu discípulo aprenda e desaprenda. Nós precisamos aprender umas coisas, e para aprender certas coisas tem que desaprender outras. Por isso que ele dizia: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Então Jesus, nesse caso, está mostrando: vocês aprenderam em sucessivas reencarnações para odiar o inimigo e para ter um amor exclusivo com os mais próximos, com os afins. Eu, porém, vos digo, desaprenda isso. Está bloqueando, porque quando ele propõe um amor universal, inclusive, amarás os teus inimigos, ou amarás o teu inimigo, ele efetivamente coloca para esse tipo de lição, ela para se estabelecer no coração, só é possível se a gente esquecer, se a gente desaprender aquela outra. E desaprender é muito difícil na perspectiva reencarnacionista. Porque nós temos uma inclinação muito grande em repetir reencarnação, repetir tendências. A maior informação do que fomos em outras vidas são as nossas tendências. De tanto nós repetirmos certas práticas, de tanto gostarmos de certas coisas e detestarmos outras, nós criamos tendências. A maior notícia do que fomos são as nossas tendências. As mais diversas, desde tendência de gosto disso ou daquilo. Isso são informações de vidas passadas. Daí porque os espíritos informam, como nos lembrava Haroldo Dutra no domingo, que as nossas quedas são previsíveis, não somente pelos nossos amigos espirituais, como também pelos nossos inimigos. As nossas tendências nos inclinam tanto à repetição que diz: vai cair ali, eu já sei. É só colocar a casca de banana e a criatura cai. Porque já caiu ali muitas vezes. Nós tendemos à repetição. Portanto, nós, de algum modo, nos cristalizamos em certas aprendizagens. E Jesus propõe a desaprendizagem. Quando nós temos certas inclinações, elas são construídas na sequência das reencarnações. Não foram 10 anos, 20 anos, não. São 500 anos, 2000 anos. E por aí vai. Então, a repetição é aquilo que nós consideramos muito importante na lei da aprendizagem, que é o chamado exercício de fixação. Não sei se vocês passaram por aquela tortura da minha geração, em que a gente lia no ensino fundamental Castrucci, livro de matemática, e depois no ensino médio IESE, Gelson IESE, aquele preto. Então você tinha lá um determinado exercício de matemática, e disse: agora já fiz um, estou livre. Não, tinha uma sequência, exercícios de fixação. Eram 30, 40 problemas. Você fazia, chegava um momento e ficava automático. Né? Mas é uma lei muito importante da aprendizagem, porque a meninada hoje está apressada, eu já sei. E aí, né, é preciso fazer o exercício de fixação, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Ou seja, há certos conteúdos morais que nós precisamos repetir muitas vezes até tornar-se aquilo que Aristóteles coloca como um fundamento da ética, que é o hábito. De tanta gente fazer caridade, vai ter o hábito de ser caridoso. Francisco de Assis já estava habituado à caridade. Né? Para ele era dando que se recebe mesmo, era coisa automática, normal, espontânea. Né? É o oposto daquela senhora que aparece no filme Ghost, que ela vai dar o cheque assim, quase rasga. Não sei se vocês lembram. Então, se Francisco está numa ponta, ela está na outra. Ela tem que fazer muitos exercícios de fixação, ela tem que dar uns 500 cheques daquele para poder ela liberar com facilidade.
Então, o mestre é esse ser paciente que propõe os 500 exercícios, né? Até que a gente internalize, até que escreva no próprio coração, na expressão da mensagem lida na noite de hoje, esse ensinamento, ele esteja consolidado. Nos lembramos certa vez uma situação até hilária, quando na outra sede da Seja, quando a Seja funcionava nos primeiros 2 anos, na sede da AME, aqui na Ascendino Moura, e alguém fazia uma palestra, e em determinado momento falava de Jesus. E eu me deixei levar, empolgado, fui viajando, fui para a Palestina, sem pagar passagem e tal, ia à vontade. Né? E imaginei Jesus, aquela coisa, né, o lago de Genezaré, etc, etc. Até que um colega disse, o mestre está aí. Então eu estava pensando em Jesus, o mestre está aí, que a Seja está ótima, tá. Mas ter Jesus aqui conosco, assim, carne e osso, é demais. Achei que tinha passado da conta. Nós estávamos, na época, fazendo a construção exatamente desse espaço. Era um mestre de obras. Tinha que chegar da Seja. Ele estava lá no final, ele não é espírita. E naquele dia ele veio visitar a instituição, simpático com a ideia, achou interessante, né? Se eu vou lá, conheci a Seja, foi visitar a Seja lá na AME. O mestre daí disse 2 vezes, ele disse, eu não acredito. Quando eu virei, estava lá. Não era Jesus, era o mestre de obras. Né? Então, para termos uma ideia da confusão. E Jesus, por diversas vezes, ele cobrou a atitude de ignorância de certas pessoas que, naquele contexto social, deveriam efetivamente merecer a condição de mestre. Quando na entrevista com Nicodemos, está descrito no início do Evangelho de João, quando Jesus começa a falar sobre a reencarnação, Nicodemos, que era um ancião que integrava aquela corte dos 70 homens mais sábios de Israel, o Sinédrio, esse homem não conseguia entender o conceito de reencarnação que qualquer menino espírita hoje entende, lendo Missionários da Luz, de André Luiz. Porque você diz, mestre, como é possível um homem já grande e velho caber e entrar de novo no ventre da mãe? Coitado, ele não entendia a noção de achatamento do perispírito, que está muito bem descrito lá, na segunda parte de Missionários da Luz. Como é possível isso? Aí Jesus faz uma certa censura. És mestre de Israel e não sabes disso? Se eu estou te falando de coisas terrenas, você já está atrapalhado. Imagine quando eu precipitar certos conteúdos celestes. Aí é que você perde, né, a noção. Ou seja, era um homem que socialmente gozava o título de mestre, mas a sua mente estava bloqueada para coisas simples como a reencarnação. Ele precisava desaprender algumas coisas para aprender reencarnação. Como até hoje nós encontramos pessoas bloqueadas para uma coisa simples como reencarnação. Então Emmanuel tem sido para nós esse mestre. Daí porque nós colocamos no plural. Quem são seus mestres? Quem são suas mestras? O mestre por excelência há de ser Jesus, ou é Jesus. No entanto, entre nós e Jesus, há aqueles monitores que se fizeram mestres. Joana de Ângeles pode ser adotada como mestra por qualquer um de nós. É um espírito bastante avançado no campo moral. Portanto, é o espírito que fez aquela síntese prevista na questão 780 do Livro dos Espíritos, quando nos fala do progresso. Um progresso duplo, um progresso intelectual, mas também um progresso na sensibilidade e no amor. É um espírito que, de algum modo, ela assimilando, internalizando, vivenciando a mensagem de Jesus, ela própria se fez essa carta viva. Portanto, é aquela figura que é multiplicadora. Joana pode perfeitamente estar se oferecendo, digamos assim, para ser mestra de todos nós. Quem tem consigo aquele libreto Vida Feliz, há de se convencer disso. Ali é o puro estoicismo cristão. Possivelmente deva ser um manual que circula no mundo espiritual. Aliás, em 1986, Joana de Ângeles, como aconteceu com Emmanuel, recebeu uma queixa de uma encarnada, ela não diz quem, que dizia, por que Joana não escreve um textinho assim de coisas mais cotidianas, de situações corriqueiras, de uma linguagem mais fácil, mais expressa, porque nós sabemos que Joana é um espírito erudito. O problema não é de Joana, é a nossa limitação. Uma mulher que foi poetisa no México, considerada pelos grandes intelectuais como a maior intelectual
da Latinoamérica dos últimos 500 anos, quando foi Sor Juana Inés de la Cruz. Então nós não podemos, né, de algum modo, exigir que a mestra se limite, né? Temos que correr atrás dela. Então a queixa era essa: por que, Joana, você não escreve um livro mais simples, um livro mais expresso, mais resposta às nossas necessidades imediatas do cotidiano? E Joana, em resposta a essa provocação, no bom sentido, ela escreve o livro Episódios Diários. Ali está essa disposição, porque é próprio do mestre esse descer ao nível do discípulo. Aí, efetivamente, se revela o mestre. Há um conceito de Emmanuel muito interessante, que é o de desce elevando. Porque quando a pessoa desce, normalmente desce e se rebaixa mais ainda, né? Tem pessoas muito afoitas assim: olha, eu vou salvar tal criatura, e se complica tanto quanto aquela criatura. Porque desceu descendo. A ideia de Emmanuel é descer elevando. Esse é um detalhe importante. Quais são os limites da minha força? Se eu não sou mestre ou mestra ainda, a tendência é descer com o meu discípulo, digamos assim. A tese dele é desce elevando. São teses interessantes. Emmanuel gosta desses gerúndios: espera servindo, desce elevando e por aí vai. Coisas de mestre, né? Então, um outro critério muito importante é que os mestres exigem muita disciplina do discípulo. E há um laço de respeito, de aceitação, de reverência do discípulo para com o mestre. Emmanuel foi mestre de Chico Xavier. E a proposta dele, a plataforma de trabalho, era muito simples: disciplina, disciplina, disciplina. Então, muitas vezes nós queremos aprender, eu quero aprender essas coisas, eu quero ser como Chico. Mas a pessoa, ao mesmo tempo, tem uma mediunidade na indisciplina, indisciplina, indisciplina. Então não pode chegar aos mesmos resultados. Emmanuel é muito chato, ele, né, era muito castrador, controlava muito. Mas é próprio dos mestres, né? Então, aí nós temos esse grande mestre que é Emmanuel e essa grande mestra que é Joana de Ângeles. Mas nós temos outros tantos mestres que comparecem nas nossas vidas e de modo muito sutil, né, de modo muito assistemático, estão nos ensinando elementos ligados a esse conteúdo do amor. Nos lembramos do poeta Tiago Homem de Melo, que para mim seria o maior poeta brasileiro encarnado. Tem uns que gostam de Ferreira Goulart, respeitamos o maranhense, mas Tiago Homem de Melo tem aquele toque, né, e algo mais oriental. E Tiago Homem de Melo, não sei porquê, ele chega a dizer-se ateu, né? E disse: olha, eu sou ateu, mas admiro muito a minha mãe. Muito. Porque minha mãe é religiosa, é cristã. E ela me toca, embora eu não a compreenda completamente, que ela me toca de tal forma, porque ela fala de Jesus como se ele fosse o seu íntimo, como se fosse conversar com ele no quintal e me trouxesse notícias desse mestre. Então era aquela atitude da mãe que lhe revelava a maestria, a forma amorosa como ela vivia, dava notícias do mestre dela. Então, quem é esse que torna a minha mãe tão amorosa? Então, efetivamente, ela estava sendo uma carta viva. Isso nos faz lembrar uma outra passagem em que um grupo de intelectuais discutia sobre a melhor tradução da Bíblia. Então, eles estavam muito preocupados se as palavras de Jesus estavam deturpadas ou não. E começaram a altercar entre si quanto a essa melhor tradução, a tradução mais fiel. Uns diziam: claro que a francesa de Sacy. Outros: não, é a de Almeida, embora com certos prejuízos, porque vem da Vulgata, etc, etc. Não, preferimos a de Nestle, que é o texto grego. Não, aí a Bíblia de Jerusalém, e as respostas eram as mais distantes. Não se havia uma unidade. Até que um deles disse: a melhor tradução da Bíblia que eu conheço é a da minha mãe. Da sua mãe? Isso é... Mas você está brincando com a gente? Sua mãe é uma doméstica. Duvido até que ela seja alfabetizada. Como é que ela sabe grego, latim, hebraico para fazer uma boa tradução da Bíblia? Você está fazendo brincadeira, né? Piada conosco. A melhor tradução que eu conheço é a da minha mãe, tradução da Bíblia. Mas por quê? Porque toda a mensagem da Bíblia gira em torno do amor. E eu não conheço na Terra nenhuma mulher superior ao amor que a minha mãe me exemplificou na sequência dos anos. Isso nos faz lembrar um grande mestre, foi inclusive mestre de Allan Kardec, Henrique Pestalozzi.
quando ele colocava o amor mais sublime é o de Jesus e abaixo dele é o das mães. Então, ele conclamava até os próprios pedagogos a tomarem o amor de Jesus e o amor das mães como referência para todas as práticas pedagógicas. E é exatamente a esse mestre, não é a qualquer um que o mundo espiritual entrega o menino Hipólito Leon Denis Arrivai. Aí ele vai para Yverdon, na Suíça. É ali que ele tem as primeiras noções didáticas. E é essa figura que torna o professor Allan Kardec posterior tão apaixonado pela dinâmica pedagógica de Pestalozzi que ele tenta levar o seu método para a França. Como Gertrude ensina a seus filhos e outras tantas obras. Então, aí nós temos a necessidade de exatamente submeter ao mestre. Joana nos diz, no capítulo 120 da sua obra Vida Feliz, uma sentença que nos deixa todos preocupados. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Ainda que a gente não queira assumir essa maestria, esse magistério, nós, inconscientemente, somos referência para algumas pessoas aprender o que é certo e o que é errado. O apóstolo Paulo vai nos dizer que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, quem são, via de regra, por exemplo, os educadores, os mestres dos nossos obsessores? Nós mesmos. Só depois de muito tempo, aqueles espíritos que nos perseguem, vendo a nossa transformação moral, eles se cansam, dizem, eu desisto. Aquela figura que eu achava abominável, que não prestava, reconheço que ela mudou muito. Então, eu haverei de deixar de persegui-lo. Pelo contrário, agora vou tomá-la ou tomá-lo como meu mestre. Então, é exatamente o que o texto colocava agora há pouco. O ensinamento se tornou carta viva. E retomamos aqui, Emmanuel, foi uma página aberta a esmo, mas tem muito a ver com aquela ideia que Emmanuel propõe na sua obra Caminho, Verdade e Vida, quando diz assim, Jesus não é um símbolo legendário, é um mestre vivo. E ele diz ainda nesse mesmo texto, o mestre sabe, o mestre Jesus, enquanto nós estamos apenas aprendendo a conhecer. Não vai ser por falta de conhecimento que o mundo há de se melhorar. É exatamente pela vivência do conhecimento. A humildade para aprender, a necessidade de reconhecer-se ignorante e reconhecer a sabedoria em outrem, são elementos muito importantes para iniciarmos nosso processo também de sabedoria. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, vai nos falar sobre a escala espírita e lá fala nos pseudo-sábios. São aquelas pessoas que têm uma visão muito larga e que normalmente respondem a tudo, ou enfim, comparecem como detentores de um conhecimento enciclopédico. E nós nos impressionamos muitas vezes com essas pessoas. Mas os mestres de que a humanidade tanto precisa, são esses espíritos mais maduros, são esses espíritos mais humildes, mais pacientes, que na sequência dos séculos vem contribuindo em muito, às vezes da forma mais discreta possível, da forma mais apagada, junto a todos nós, para que o amor avance. Emmanuel, nesse texto agora há pouco lido, ele vai exatamente retomar essa questão da carta viva, do ensinamento vivo. Mas nos lembramos de uma passagem, no finalzinho da parte de Jesus quando estava no mundo, na última semana provavelmente, quando ele se instala em Betânia, porque naquela cidade, nos arredores de Jerusalém, havia uma família com a qual Jesus tinha fortes laços. A família de Lázaro, Maria e Marta. E Jesus vai visitar aquele grupo, e quando chega, nós sabemos a descrição da cena. Marta, atarefada, afadigada, está ali fazendo tudo que alguém normalmente podia fazê-lo. Enquanto lá, no 3º capítulo de André Luiz, a obra que falávamos, Obreiros da Vida Eterna, há todo um preparativo para receber o Mestre e há toda uma atenção para reter o seu ensinamento tão sintético. Marta, ela está completamente alucinada com a necessidade de dar um brilho na casa. Possivelmente estava passando pano, lavando alguma coisa, não sei, preparando outras tantas. Ela estava afadigada porque o Evangelho diz que ela fazia muitas coisas.
E ela vendo Jesus chegar na casa, olha só, Jesus na última semana, olha que promoção. E Jesus chegar na casa dela, Maria, ao invés de, possivelmente estava fazendo muita coisa, como todas as mulheres daquele contexto histórico, trabalhavam muito. E aí, Maria, tendo o mestre em seu lar, ela suspende todas as tarefas. E deveria ter pago um preço muito caro por isso, porque depois ela ia correr atrás do que parou. Ia fazer tudo o que deixou para ser feito. Mas ela sentiu que aquilo era um momento ímpar. Se Jesus estava na minha casa, por que é que eu vou continuar passando pano e fazendo outras tantas coisas? Preparando, enfim, um almoço ou coisa parecida. Então Maria, com muita sabedoria, ela suspende tudo e fica aos pés do mestre, como deveria acontecer, conforme a tradição cultural do Oriente daquela época. O discípulo tinha que se posicionar aos pés do mestre. E Marta, Senhor, e vem mais se queixar. Senhor, por que não pedes a Maria para colaborar comigo, para trabalhar, para cooperar e, enfim, fazermos o que deve ser feito? E aí Jesus, como é mestre, aproveita a situação, e o mestre tem essa característica, sem ferir, aproveita todas as situações e ali se gera uma aprendizagem. Marta, Marta, tu te afadigas muito. E uma coisa só é necessária, e uma coisa só é boa, e Maria já a tem. Marta entendeu. É esse mesmo espírito Marta que hoje se comunica por Frederico Menezes. Ali nós percebemos a diferença evolutiva. Se achamos Marta evoluída, imagina a irmã dela, Maria. Porque naquele momento Maria tomou a atitude correta. Diante do mestre é preciso atenção, é preciso focalizar. É claro que nós temos uma agenda, mas é preciso ter o momento Maria em nossas vidas. Muitas pessoas despertam pela manhã e começam feito Marta, emendando a agenda. Vou fazer isso, fazer aquilo. Quando dá 22, 23 horas, voltando para casa, esqueci de fazer a prece hoje. 0 minuto para Jesus. Quando o espírito Miguel Vives e Vives, na sua obra O Tesouro dos Espíritas, ele que foi um grande espírita lá na Espanha, vai dizer que todo discípulo, todo cristão tem um compromisso de conhecer pelo menos as letras evangélicas. Conhecer o que Jesus disse e o que ele fez. E nós espíritas ainda temos a facilidade com o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos apresenta isso de forma explicada, com a sabedoria de outro mestre, Allan Kardec. Então, nós pensamos que Marta e Maria são apenas personagens daquela última semana de Jesus. Mas, na verdade, há momentos ou há dias que a gente toma uma atitude Marta. Hoje eu estou Marta. Hoje eu estou feito uma máquina, um trator, fazendo tudo, a agenda piloto automático. Mas, quando Jesus visitou aquele lar, ele exigiu que Maria, ou propôs que Marta pensasse a forma de Maria. É preciso que haja as pausas, as meditações, as reflexões, o momento em que o discípulo tem que se nutrir na interação, no contrato, tem que se fazer aquela manutenção com o mestre. Acontece na forma do Evangelho no lar. Quantas famílias atravessam meses sem implantar ou sem manter o Evangelho no lar? A família não tem pausa quando, efetivamente, se Jesus vai visitar os nossos lares, tudo deve ser suspenso, inclusive no dia que Jesus vai, aí pronto. Quando é no domingo, assim que Jesus vai visitar, a pessoa emenda com fantástico e na sequência outras tantas coisas. Quando o Espírito Joana de Ângeles, na obra Messe de Amor, no capítulo Jesus Contigo, vai nos dizer, naquele dia do Evangelho no lar, em que tem Jesus no teu lar, deves efetivamente nada fazer além do espiritual. E até evitar saídas. Hoje foi o Evangelho no lar, vamos para a pizzaria? Já pensou? Você faz o maior esforço para trazer Jesus ao seu lar. Ele chega e diz, Jesus, fica aí no sofá que eu vou ali comer uma pizza, volto daqui a pouco. E lá na pizzaria você encontra uma criatura que destrambelha a sua mente, que começa a falar de um crime. Qual o clima que você vai mandar? O que sobrou do Evangelho no lar? É preciso uma releitura desse texto. Jesus Contigo. Está lá em Messe de Amor, o Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Então, se é a noite de Jesus, aí, sinceramente, Marta pode parar de trabalhar porque hoje é o dia de Maria. É 100% atenção a Jesus. Se é a quinta, se é a sexta, então depois do Evangelho, a agenda é suspensa. Nós temos que
dilatar na nossa agenda esses momentos Maria. Daí porque o espírito, ou melhor, o escritor espírita Leon Denis vai nos dizer, para educar o pensamento, procurarmos as horas mortas. Está todo mundo dormindo, a gente não vai entrar no Facebook ou ficar jogando conversa fora ou conversa dentro. Ler texto, fazer preces, começar a fazer exercícios mentais de desacelerar a mente, de começar a sentir, a captar correntes elevadas de pensamento, de sentir as visitas dos benfeitores espirituais, ou de dormir mais cedo para poder frequentar os cursos do mundo espiritual. Porque tem gente que vai à noite e diz, o meu mentor não aparece. Claro, ele está lá, mas você não vai. O curso está aberto. Quem lê a obra Missionários da Luz vai perceber que tem vários cursos circulando, ou melhor, funcionando no mundo espiritual. No mundo maior a mesma coisa, tem curso, palestra, tem, né? Aquele MIEP que acontece uma vez por ano, lá é todo dia, toda noite. Mas aí a gente tem que frequentar. Aluno que não tem nem comparecimento, né? Como é que ele pode ter uma boa nota, né? A gente está acostumado a fazer aquela dupla avaliação, né? Da frequência, né? E do desempenho. Então nem frequência a criatura tem, já quer ser PhD em evangelho. Não é possível. Então é preciso que a gente possa evangelizar essa Marta inquieta que existe dentro de cada um de nós. Primeiro, admitir, sou pequeno, sou pequena, e não aprendi ainda o Evangelho. Portanto, Jesus deve permanecer o meu mestre. E eu preciso de outros monitores, Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, enfim, quem tiver evolução que me ajude para que eu possa efetivamente, de forma apaixonada, me render a esse mestre. Porque aquela postura lembrada por Georges Guidoff, francês, Professores para quê? No seu grande texto, recupera as práticas, as posturas da relação discípulo-mestre no Oriente, nós precisamos ter com Jesus. O ato de estar aos pés do mestre, quer dizer, no máximo de humildade. É uma relação verticalizada. Ele tem luz, tem sabedoria. Eu ainda preciso disso. Sobretudo aquela ideia dos exercícios de fixação. Uma vez, 500 vezes, 1000 vezes ainda não foram suficientes, porque a minha conduta ainda é muito frágil. Nas primeiras provas, eu não consigo dar notícias do Evangelho que já está internalizado. Portanto, essa pergunta deve continuar ecoando nas nossas mentes. Quem são meus mestres? Quem são minhas mestras? A quem eu sigo? Ninguém vive pelo mundo sem aprender nada e sem ser conduzido por esta ou aquela pessoa. Quem são as pessoas que me impressionam, que eu tento imitar, que eu privilegio, que eu prestigio, que eu dou importância? E que eu pareço aprender e até repetir seus gestos e conduta. A alta tiragem dessas chamadas revistas de fofoca mostra que a humanidade prefere certos mestres desviados. As pessoas querem imitar artistas mais atormentados do que elas. Porque aqui e acolá estoura um escândalo e aquela criatura que nós admirávamos é um drogado, é uma pessoa desequilibrada, atormentada, infeliz na sua afetividade, distante da sua espiritualidade. E nós admirávamos. Então, nós temos que mudar de mestre. Não posso ser guiado por esta pessoa. E nos diz o Espírito Emmanuel que, efetivamente, nós temos que ter uma preocupação com aqueles que estão à nossa retaguarda. Porque se nós seguimos as luzes dos que estão à nossa vanguarda, dos que estão mais adiantados, que têm vários milênios de evolução à nossa frente, e nós seguimos por reverência, por respeito, da mesma forma, às nossas costas, atrás de nós, seguem almas ainda mais limitadas do que nós mesmos, e que se contentam com as nesgas de luz, com os fragmentos de nossos exemplos ainda falhos. Por isso, a importância daquela sentença de Joana de Ângeles. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Capítulo 120 de Vida Feliz. Que Jesus, efetivamente, que permanece sendo o nosso mestre, possa estar no nosso cotidiano e que a gente possa frequentar a sua academia. Como daquela forma singela. Ele, que na expressão feliz de um compositor da década de 70, na sua música O Homem de Nazaré, não frequentou nenhuma faculdade, mas na vida foi doutor.
esse homem efetivamente, ao invés de escolher as melhores instituições que já existiam na antiguidade e torná-las cátedras para o seu ensino, preferiu as paisagens bucólicas da Galiléia. Ao invés de coletar as inteligências fulgurantes da Grécia, de Roma, preferiu chamar um punhado de pescadores humildes, que lhe foram fiéis até o último instante. E as suas ideias são de tal forma seminais, tal formas profundas, que de modo silencioso vem transformando a história da humanidade e nos escrevendo o mais belo traço de que tanto precisamos, que é exatamente o traço do amor, que vai se firmando e vai definindo uma nova civilização para a qual todos nós estamos convidados. Que o Mestre Jesus nos ampare hoje e sempre.